Sobre a justificativa, o que nós temos que estar conscientes para a nossa abordagem? Que nós vamos escrever, vocês vão escrever um texto sobre a importância desse trabalho, tá? A partir da temática que vocês escolheram, do produto que vocês vão desenvolver. Vocês vão abordar isso, né? Qual que é a importância do trabalho para a sociedade, para a comunidade acadêmica, para os profissionais da área que trabalham com isso, qual é a contribuição do trabalho de vocês. Vocês vão explicar também um pouco sobre o processo, a importância desse trabalho, se dá através do processo de design de produto, considerando todas as etapas que vão ser desenvolvidas neste trabalho, que a pessoa que for ler esse trabalho, ela vai compreender essas etapas e também poderá utilizar essas etapas nas suas produções. Isso é só um exemplo de texto, tá? Mas não com essas palavras, um texto mais técnico, tá? Vocês não vão escrever do jeito que vocês falam que vocês falam comigo ou que vocês falam com os colegas, mas um pouco mais técnico, para que o relatório ele fique com essa característica, né? Relatório técnico. Não, a gente não escreve do jeito que a gente fala. É só um exemplo que eu estou dando para vocês do que vocês podem estar trabalhando inicialmente. E daí, olha aqui, eu tenho um outro tópico. Eu propus para vocês pesquisa. Eu quero que vocês façam essa pesquisa. Essa pesquisa tem que constar no trabalho, porque o projeto é sobre isso. Mesmo que vocês não trabalhem com os temas sugeridos, mas essa pesquisa ela tem que constar, tá? Então, a partir da resposta dessas questões, uma, duas, se não me engano, são três, quatro questões, vocês vão colocar aqui na justificativa de vocês o levantamento dessa pesquisa. É importante que vocês já tenham em mente, ou já tenham realizado essa pesquisa, porque nós já estamos já com algum tempinho, né? Que eu fiz a primeira orientação pelo Google Meet. Então é importante que vocês já tenham esses dados. Então, inicialmente, vocês vão levantar aqui, olha, qual a importância da formação profissional para atuar nessa área de computação gráfica. Aí vocês vão, com as palavras de vocês vão escrever. Por que é importante ter uma formação profissional nessa área? Qual é a importância disso para quem vai entrar no mundo do trabalho? Qual a importância de se ter uma formação? Para que ter uma formação? Vocês acham que é importante? Coloca o que vocês acham com as palavras de vocês, depois vai melhorando, tá? No texto você vai melhorando. Aí vai descrevendo. É importante ter uma formação na área de computação gráfica para quem for trabalhar nessa área, para que os conhecimentos técnicos eles sejam empregados na parte prática do trabalho. E esse trabalho ele seja substancial, ele possua, além das técnicas necessárias que são apresentadas durante a formação, ele tenha a parte teórica, para que o cliente, quando ele questionar algo, a pessoa que produziu, ele possa estar ciente de todas as escolhas, de todos os elementos e por que ele escolheu aqueles elementos e para quê, qual foi a intenção, qual foi a forma de seleção desses elementos. Ele tem que obedecer alguns critérios, aí vai explicando o porquê de, é, de obedecer esses critérios, né? De seguir, né? Não obedecer, mas seguir esses critérios. Então, é toda uma trajetória que a formação ela vai proporcionar para o técnico, para a pessoa que vai trabalhar nessa área, que é importante. Então, isso é só um exemplo, tem muitas outras coisas mais importantes, né? A formação ela é essencial na vida de um profissional. Um profissional sem formação, ele é um profissional raso, ele não tem profundidade naquele assunto, ele não pode comentar tanto sobre aquele assunto porque exige esforço intelectual. Então, a formação profissional ela é fundamental na vida de qualquer pessoa que vai trabalhar em qualquer área.
Aí você vai descrevendo qual é a importância da formação para o técnico em computação gráfica, na área de design, para quem for trabalhar nessas áreas. Aí na questão 2, a mesma forma, vocês vão responder. Pode responder assim, vai respondendo, apaga a questão, aí vai respondendo. Ou então deixa a questão e embaixo você vai respondendo, ó, coloca a resposta, coloca a resposta, sua resposta com as suas palavras. Depois a gente vai melhorando, tá? Para quem já tiver um pouco mais de experiência em relação à escrita de um relatório, apaga a questão e deixa só a resposta. Aí vai deixando os parágrafos, resposta 2. Aí vai deixando só os parágrafos que estão com as respostas, tá? E aí você vai montando toda a sua estrutura. Resposta 3. Aí resposta da questão 4. Então você vai ter pelo menos 4 parágrafos para melhorar e criar um texto, tá? Além dessa primeira parte aqui, tá? Além dessa primeira parte. Então, vamos lá. Na segunda questão. Como está o panorama do mercado de design no município de Porto Velho, se tratando de locais de trabalho do campo escolhido? Bom, por exemplo, a pessoa vai trabalhar com design gráfico. Ela vai escolher essa área aqui, design gráfico, para estar fazendo a pesquisa. Aí vocês vão lá no Google, aí vocês vão pesquisar agência de publicidade em Porto Velho. Aí digita lá agência de publicidade, vai aparecer uma lista. Vocês vão tabelar essa lista de agência, de departamento de arte, escritório. Vocês vão listar tudo que tem em Porto Velho, colocar num quadro. Essa tabela vocês não vão inserir na justificativa, tá? Isso vai no anexos. Por exemplo, vocês vão colocar assim, é só um exemplo. Eita, não sei por que ficou desse jeito, mas vamos ver se é aqui na... Olha, eu não sei por que ficou tão grande assim. Aí vocês vão colocar aqui, olha, mesclar. Isso aqui vai para o anexo, isso aqui não vai para a justificativa. A justificativa vai entrar só a parte textual. Aqui, ó, como é que tá aqui? Design gráfico, panorama. Aí você que vai aqui, ó, no mercado de design gráfico, no município de Porto Velho. Aí só coloca isso aqui para a gente colocar no anexos num outro momento. Aí você vai ter aqui o que? Agência de publicidade. Agências de publicidade. Aí você vai colocar aqui, tudo é em Porto Velho, você vai listar aqui quem são essas agências. Aí você vai colocar fulana de tal e companhia limitada, LTDA, Beltrano de tal, Cicrano de tal, por exemplo, Cicrano de tal. Isso aqui é só um formato de tabela, vocês podem criar da melhor forma que vocês acharem interessante. Aí a gente pode colocar aqui o nome das agências, a quantidade de agências que foram encontradas por vocês, né? Aqui você pode colocar o total, deixa eu ver. Pode deixar nesse formato aqui, todas as agências que vocês encontraram. Aí coloca contato, endereço, se tiver endereço. Coloca também site, rede social, se tiver. Todas essas informações de contato, tá? Que a gente possa encontrar, para que a gente possa estar verificando onde a gente pode entrar em contato com essas empresas, tá? Então você vai considerar todas essas questões aqui. Esse aqui é o mínimo, tá? Vocês façam o mínimo, tá bom? Mas pode fazer muito mais além também, que vai enriquecer o trabalho. Departamentos de arte de empresa de comunicação. Por exemplo, é só um exemplo, eu não sei se tem não. Departamento de arte. Eu não sou de Porto Velho, então eu não conheço quais são as empresas de comunicação que tem aqui. Mas vamos dizer que
ou departamento de arte ou comunicação. Vamos dizer que aqui eu tenho um departamento de comunicação. Lá, ó, só um exemplo que eu sou amazonense, e lá no Amazonas a gente tem a Bemol. Eu acredito que lá tenha. Então lá na Bemol tem o setor de comunicação. Aí você já lista aqui como uma empresa que tem esse setor de comunicação. Entra no site da empresa, qualquer coisa manda um e-mail. Bemol, Avan, olha, só um exemplo, tá? Avan, são as empresas, as lojas que eu acho que tem, porque a gente vê muito marketing. Quais são as lojas daqui de você, daqui? Gazin pode ser que tenha. E aí você vai entrando em contato e verificando quais são as lojas que tem, que não, sabe? Que tem esse tipo de departamento, que trabalha com marketing, com mídias digitais, que tem o Instagram. Aqui em Porto Velho. A Havan não é de Porto Velho. A Havan está instalada em Porto Velho, a Bemol também está instalada em Porto Velho, mas que tenha em Porto Velho. Porque a gente vai fazer um panorama do mercado dessa área aqui em Porto Velho. Se tem setor de comunicação de Porto Velho, da Bemol de Porto Velho. E aí dizer que tem a rede social aqui, né, da Bemol, por exemplo. Tem sim, tem a rede social da Bemol de Porto Velho. Tem a rede social da Avan de Porto Velho, onde eles trabalham produtos gráficos. A Gazin de Porto Velho é a mesma coisa, tem que ser de Porto Velho. Depois a gente tem aqui, olha, escritórios e estudos de design. É a mesma coisa, escritórios. Vocês vão pesquisar quais os escritórios e os estudos de design. Eita, escritórios. Isso. E estúdio de design que tem aqui vão colocar o nome desses espaços, desses lugares, tá? Então, é isso que vocês têm que ter em mente. A mesma coisa com os outros itens. Editora, que são aquelas empresas que vão diagramar livros. Se tem alguma editora, a gente sabe que tem a UNIR, a Universidade Federal de Rondônia, tem uma editora lá. Eu não, eu não lembro o nome da editora, mas entra no site da UNIR ou no Google, digita lá UNIR Unir Editora, que vocês vai ter lá alguma informação sobre a editora da universidade. Essa é que eu conheço. Empresas de embalagem, vão pesquisando. Loja de carimbo, gráfica tem demais, loja de carimbo também tem esses serviços gráficos. Escritórios maker, tem um escritório maker na Uniron. É um exemplo de escritório maker, então já pode listar. Escritório maker, tá? Olha, o que eu quero de vocês é que vocês não se atentem para esses exemplos que eu coloquei aqui, né? Aí eu de repente me deparar com todo mundo falando sobre bemol, Avan, Gazin e esses exemplos que eu estou dando só são exemplos, tá? Então eu preciso que vocês vejam outros exemplos além desses aqui que eu coloquei, tá? E aí colocando aqui você vai trazer para cá, lá pro final, né? Ctrl X e vai jogar lá pro final anexos. Depois de considerações finais, vocês vão colocar um ponto aqui e vocês vão colocar aqui, ó, anexos. E aí vocês vão inserir esse quadro, tá? Falando desse quadro lá na justificativa, vocês vão identificar o quantitativo de possibilidades que tem em relação a essa área, de lugares que possa trabalhar, e você vai dizer, vai justificar agora, né, na resposta 2. O panorama do mercado de design gráfico no município de Porto Velho é bastante amplo, por conta de que foram encontrados vários lugares de trabalho, né, como agências de publicidade, no número X de agências de publicidade, departamentos de comunicação X, em X empresas, em muitas empresas, em 10 empresas. A mesma coisa sucede com os escritórios istos de design, foram encontrados 2, foram encontrados 5. Uma editora, então é um mercado bastante amplo na cidade de Porto Velho, tá? Então vocês vão considerar essas questões, tá? Essas questões relacionadas a esses itens aqui, essas oportunidades de trabalho para a pessoa que vai trabalhar com design gráfico, da mesma forma com quem escolher
design de animação, produção audiovisual, e da mesma forma quem escolher CAD, tá? Vocês vão trabalhar com essas áreas aqui, uma dessas áreas aqui, tá? É o mesmo exemplo de design gráfico, design de animação e CAD é o mesmo exemplo de design gráfico, tá? Vocês vão pesquisar no Google empresas de animação, empresas de audiovisual, empresas de CAD, tá bom? Escritórios, tá? E aí vocês vão responder a segunda questão. A escolha da área vai depender daquilo que você quer produzir. Se você quer produzir algo da área de design gráfico, então você vai ter que trabalhar com design gráfico. Se vai produzir uma animação, uma produção audiovisual, você vai escolher esse item aqui de design de animação para você estar pesquisando. A mesma coisa CAD. Se você escolheu trabalhar o TCC com essa área, você vai ter que pesquisar sobre esse item aqui, CAD, tá? Então, itens nessa área aqui. Então, partindo daí, a gente vai para a terceira questão. A terceira questão a gente já vai ter como questão, como pergunta para responder. Como está o desenvolvimento do profissional na área em tempos de pandemia, que já vai mudar um pouco o delineamento. Você vai falar a respeito do profissional, por exemplo, do profissional autônomo, né? Então, tem muitas questões que a gente tem que considerar aqui. No caso, você vai trabalhar aqui, vai mudar um pouquinho, né? No caso, sobre profissional autônomo, a gente já vai ficar na questão 4. Então, vamos dar um Ctrl Z aí. Aí, na questão 3, a gente vai trabalhar a questão profissional, né? A formação continuada desses profissionais. Vocês vão procurar, se você vai trabalhar com design gráfico, você vai procurar no Google lugares, escolas, institutos, faculdades que estejam relacionadas com a formação continuada do profissional. Por exemplo, tem faculdade de design? Sim, tem, é EAD. Aí você vai fazer aquele mesmo quadro que eu fiz da segunda questão, você vai fazer o quadro para essa questão da formação profissional. Aí você vai listar. Tem área de design de animação, tem área de design gráfico, tem área de design de produto, EAD. Aí você vai fazer assim, deixa eu fazer logo aqui para vocês, que aí vocês podem aproveitar esse quadro aqui, olha. Inserir a tabela, isso aqui também vai para o anexos, tá? Isso aqui não pode entrar na justificativa. Quadro, figura, imagem nenhuma pode entrar na justificativa. Justificativa é texto. Isso aqui é para vocês tomarem como uma referência para fazer a justificativa de vocês. E aí vocês vão colocar aqui na tabela desenvolvimento profissional, ó, vai mesclar aqui. Cadê? Mesclar. E aí você vai colocar desenvolvimento profissional, formação continuada desse profissional. Quais são as instituições que nós temos aqui? Aí você vai listar aqui, ó, instituição de ensino, o nome do curso e o formato do ensino. Instituição, por exemplo, Universidade Federal de Rondônia. Qual é o curso? Artes plásticas, por exemplo. Artes plásticas. Qual é o formato? Presencial. Aí você vai listando, vai procurar na internet, no site do EMEC. Você pode entrar no site do EMEC e você vai se deparar com um site que você vai pesquisar por região. Aí você pesquisa na região norte, estado de Rondônia, Porto Velho, quais são os cursos de áreas afins. Aí nós vamos ter, eu não sei se tem comunicação visual na Uni, então não vou nem colocar. Aí procura lá, Uniron. Uniron tem, desculpa o barulho porque eu tô num lugar aqui que a vizinhança é meio agitada, tá? Aí na Uniron acho que tem publicidade, aí presencial, aí vai colocando, tá? Tem outros cursos, tá? Procurem no site do EMEC. Procurar no site do E-MEC. EMEC. Procura os cursos de formação, aqui olha, os cursos profissionalizantes, curso técnico. No IFRO nós temos computação gráfica, aí você coloca aqui, IFRO, computação gráfica, EAD. Curso técnico, curso profissionalizante, aperfeiçoamento, pós-graduação, tudo nessa área de design. Por exemplo, o nome da instituição é
cursos profissionalizantes, fulano de tal. Fulano de tal. Qual é o nome do curso? De Corel, vamos dizer assim, né? CorelDRAW. De CorelDRAW. Ele é presencial. Aí tem outros cursos que tem em Porto Velho, dessa mesma empresa? Tem o de Photoshop. Aí você coloca, né? Instituição, se ela é superior, aí você coloca aqui, ó, superior, nível superior, que a gente vai entender, né? Se é pós-graduação. Aí aqui é curso profissionalizante. Aí você vai desenvolvendo toda a tua tabela, aí tu vai verificar o quantitativo de lugares, de instituição de ensino que tem em Porto Velho que vão possibilitar a esse profissional a qualificação dele, tá? E aí você vai dizer aqui na questão 3, como está o desenvolvimento na área em tempos de pandemia? Aí você vai escrever na resposta 3 aqui que existem vários cursos de formação continuada, para que o profissional ele se capacite, para que ele conheça realmente algumas técnicas, algumas formas de estar elaborando as produções, etc, etc, tá? E da mesma forma, essa tabela aqui, Ctrl X, ela vai lá para trás, lá em anexos, tá? Vai lá para os anexos. Desenvolvimento profissional. E aí vamos lá. Estamos finalizando aqui a quarta questão. Agora sim, como está sendo a atuação dos profissionais autônomos na área de design? Da mesma forma, você vai elaborar uma tabela e aí você vai colocar, inserir. Você vai colocar dentro dessa tabela questões relacionadas ao profissional autônomo. Porque o que a gente entende que essa área de design gráfico, ela vai te proporcionar, ela vai te oportunizar essa ação de você poder fazer seus trabalhos dentro de casa sem precisar ir para um escritório. Aí aqui, ó, profissionais autônomos, atuação de profissionais autônomos. Profissionais autônomos, tá? Façam bem bonitinho, colocando letra maiúscula, negrito. Aí aqui a gente vai, aqui vocês vão ter que pesquisar mesmo em rede social, tá? Verificar quem são os profissionais autônomos. Por exemplo, a gente vê muito profissional de artes plásticas. Eu já vi o muralismo aqui em Porto Velho. Aí que a gente coloca aqui, né? Profissional, produção. E aqui é o contato, né? No caso, o site ou a rede social. Aí tem aqui o profissional do muralismo. O que é o muralismo? É aquelas artes feitas de grafismo, pintura em parede. Aí a gente tem aqui esqueci o nome dele, ele fez até no shopping um muralismo muito legal. Eu esqueci o nome dele, aí você vai colocar, ó, fulano de tal. Opa, desculpa. É o contrário aqui, ó, produção muralismo. Fulano de tal. E o contato dele, Instagram tal. Eita, caroço, tá saindo tudo errado. O Instagram do fulano de tal, Instagram. Aí aqui, ó, @ fulano underline de tal. Aí você coloca que é o Instagram dele. Tá? Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci. Arte amador digital, amador, isso aqui é amador alguma coisa, o nome desse muralista. Ele faz desenhos e pinturas em parede, então tem uma lá no shopping, se vocês forem lá, vocês vão ver o nome dele lá, tá? E aí vocês vão listando quem são esses profissionais, que são autônomos, tá? Tanto da área de design gráfico, de animação e de CAD também, se vocês conhecerem alguma pessoa, né? Porque sempre tem um freelancer. Freelancer é o autônomo que trabalha por conta própria, ele trabalha em casa. E aí depois disso vocês vão escrever aqui na quarta questão no parágrafo que existem vários profissionais da área, eles trabalham dessa forma e que esses profissionais eles
eles fazem seu próprio tempo e tal, e usam as ferramentas tal, tal e tal. Às vezes o negócio é bom em uma determinada época, mas em outra época é mais escasso. Aí vai explicando e vai detectando algumas situações, alguns fatos, né, relacionados ao profissional autônomo que é interessante você colocar na sua justificativa. Depois a gente vai organizando, tá? Respondendo essas 4 questões, vocês vão ter mais 4 parágrafos, além do primeiro parágrafo que vocês escreveram sobre a importância do trabalho dessa temática para a sociedade e para a academia. Tá? Então, depois disso, o que nós vamos ter? Basicamente são essas questões para serem respondidas na justificativa em relação a essa pesquisa inicial. Depois eu tenho aqui 2 textos que eu passei para vocês, que vocês têm que ler e também responder essas questões aqui. Olha, essas questões elas também vão ser importantes para a justificativa de vocês. Olha, como é a realidade dos alunos, então vocês vão responder, pode responder, copiar a questão e colocar lá na justificativa, depois a gente apaga e melhora mais o texto. Quem não tiver experiência, quem já tiver experiência já coloca a resposta logo lá no texto e aí pode estar linkando cada parágrafo para que esses parágrafos eles tenham uma conexão, tá? Não pode ser, por exemplo, assim, primeiro parágrafo, o céu é azul, aí o segundo parágrafo, a árvore é verde, aí o terceiro parágrafo, o sol é amarelo. Não pode ser dessa forma, tem que ser assim, olha, o céu é azul devido a essas condições climáticas, disso, daquilo, porém, nós temos outros elementos importantes na natureza que vão nos proporcionar uma visão uma visão mais estruturada das artes plásticas relacionada com as cores. Nós temos aqui o verde. O verde, ele representa a calmaria e ele está presente na natureza através das folhas das árvores. Outro elemento interessante na composição das cores, nas composições que estão relacionadas com as cores, é o amarelo. O amarelo significa isso, isso e aquilo, aquilo outro, aquilo tal, e ele vai estar relacionado com elementos da natureza e como nós temos como exemplo o sol. Então você vai linkar, tá? Você vai linkar um parágrafo com o outro para que o texto ele fique coerente, tá bom? Então vocês têm esse estudo para estar realizando, já era para ter feito, e aí vocês têm esse outro texto aqui que também vai te direcionar para essas questões em relação à importância do design, dos elementos e tudo mais, tá? Então essas questões elas também vão te dar base para você escrever a sua justificativa, tá bom? Façam. Professora, mas o meu texto não ficou tão legal. Me manda do mesmo jeito que eu vou orientar, tá bom? Mas é preciso que você trabalhe para eu poder saber o que você precisa melhorar, tá bom? Para eu poder sugerir o que você pode estar delimitando, tá? É só um direcionamento, mas você precisa escrever para que eu possa auxiliar, tá bom? Então, até a próxima.